Ok, amados, vamos começar agora no capítulo 4 do profeta Amós. O capítulo 4 fala sobre a depravação de Israel, fala também sobre a falsa adoração e também fala sobre Deus usando os eventos da natureza como uma disciplina judicial sobre Israel. Então comecemos no versículo 1. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vossos maridos, dai cá e bebamos. Ouve no hebraico é chamar. Chamar significa ouvir com atenção para poder obedecer. E aqui o profeta está usando essa palavra chamar, porque está tratando com as mulheres, os quais viviam uma vida religiosa como uma máscara de suas vidas corruptas, imorais e pretensiosamente religiosas e insensíveis diante das advertências que Deus falara através do profeta. Bazã era uma cidade onde se tinha muitos touros de uma raça provavelmente especial. Esses touros eram altamente lucrativos e essas mulheres eram mulheres ricas, que essa riqueza provinha desse comércio de touros de Bazã. E aqui Deus faz uma alegoria associando elas a vacas de Bazã, vacas gordas, os quais elas exploravam os pobres e aproveitavam os recursos financeiros, a influência dos maridos para poder humilhar e abusar dos pobres. E seus maridos viviam para satisfazer a vontade dessas mulheres. Então aqui o profeta está usando chamar, ouçam com atenção para que vocês possam obedecer. Vós, mulheres ricas, que oprimiam os pobres e esmagais os necessitados, e usam seus maridos para que possam usar em seus próprios deleites. No versículo 2, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Jurou, no hebraico, é shavai. O shavai é uma promessa acompanhada de um juramento. Significa que, mesmo diante de todas as eras, o juramento passaria de eras a eras, seria constante, não seria a promessa, ela não seria cumprida em apenas uma etapa, no momento temporário. O juramento seguido de promessa, a promessa seguida do juramento, quer dizer que isso perduraria as eras. Ou seja, é algo muito forte. E aqui Deus está jurando por Ele mesmo. Jurou Deus, Adonai, por sua santidade, numa escala de poder. Ele está jurando por Ele mesmo. Não há ninguém abaixo dele que Ele jurou. Ele está jurando por Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, Elohim, Hashem. E aqui no versículo 2 está dizendo que as mulheres seriam levadas como anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Aqui está dizendo o profeta Amós que essas mulheres, elas não seriam levadas pela porta principal de Israel, mas seriam arrastadas por brecha nos muros, como se pesca, como se agarrasse gado. Elas seriam transportadas para o cativeiro, para o harém da Assíria, como se fosse gado. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo 2. No versículo 3, saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Armon, disse o Senhor. Armon provavelmente seria ou uma cidade da Síria, ou seria um harém onde elas seriam escravas
por causa do pecado que elas cometiam. E aqui no versículo 4, o profeta Amós, Deus está dizendo o seguinte: vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filha de Israel, disse o Senhor. Disse o Senhor Deus. No versículo 4, no versículo 5, Deus está usando aqui de forma irônica: vinde aqui e adorai. Não é isso que vocês gostam? Não é disso que vocês vivem? Vocês gostam de se apresentar publicamente a adoração de vocês? Continue sendo hipócrita. Continue a transgredirem. A transgressão aqui no hebraico é pachá. O que significa isso? É uma quebra de relacionamento por causa de uma quebra de uma aliança. Aqui Israel estava quebrando seu relacionamento com Deus de Israel por causa do pecado. E ele diz aqui: e a cada manhã trazei os seus sacrifícios. Eles viviam de religiosidade. Eles gostavam de publicar a religiosidade para as pessoas, para ser aplaudido pelas pessoas. As mulheres, elas viviam de um sistema religioso e elas oprimiam os pobres, elas massacravam os necessitados, mas elas estavam praticando o sistema religioso. Elas faziam sacrifícios, levavam dízimos, mas a vida delas estava destroçada pelo pecado, pela quebra da lei, pela quebra do relacionamento com Deus, por causa da desobediência. E no versículo 5, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. Havia sacrifícios que não poderia ser levedado, não poderia haver fermento, e outros poderiam ter. Do que era levado aos sacerdotes poderia ter levedo, enquanto outros dos louvores não poderiam. Elas não estavam mais se importando com a lei, já não estava sendo praticado a lei, mas praticado apenas para publicar o que elas faziam. E no versículo 5 disse: publicai-as, porque disso gostai. Ironicamente Deus está dizendo aqui: continuem, façam isso que vocês continuam a fazer. Versículo 6: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Aqui no final do versículo 6, Deus mostra a sua decepção para com Israel, mostra a sua decepção para com as mulheres. Deus mostra a decepção para com aquilo que transformaram o que Deus criou para adoração. E aqui no versículo 6, Deus está dizendo o seguinte: vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Deus está dizendo que Ele retirou a prosperidade, Ele retirou, Ele interviu sobre a alimentação de Israel. Começou a haver escassez de comida, as pessoas começaram a passar fome, as pessoas começaram a ficar desesperadas. Deus endureceu a natureza contra Israel, mas mesmo assim o povo não se converteu ao Deus de Israel. Não havia pão, e mesmo assim o povo estava endurecido. O sistema religioso estava endurecendo o povo, porque eles queriam apenas publicar, eles queriam apenas viver de um sistema religioso hipócrita, pagão, mas não queriam se converter os corações. No versículo 7, Deus intervendo na natureza: além disso, retive de vós a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro não, que ficou sem chuva e secou. Deus está dizendo que uma cidade havia muitas chuvas, em excesso, e na outra não havia chuva, havia muita seca. Deus intervendo na natureza,
Deus mexendo com Israel, usando as ferramentas judiciais da natureza para poder chamar o povo ao arrependimento, mas o povo não dava ouvido. O povo estava usando a religião, o sistema religioso para praticar atos contra o Deus de Israel. Versículo 8: andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Novamente, Deus enfatizando a decepção que ele estava com o povo idólatra. E aqui, andaram em hebraico é nuyá, que significa que as pessoas andaram de uma cidade por outra, desesperada. Elas não tinham norte, elas estavam desesperadas por água, buscavam por água de uma cidade. O desespero era profundo. Esse é o contexto hebraico desse versículo. E mesmo assim, as pessoas não se converteram ao Senhor Adonai Elohim. Versículo 9: feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Aqui Deus está intervindo, usando a própria natureza novamente para mexer na alimentação, para mexer na natureza. E aqui está dizendo que as plantações, a agricultura estavam sendo queimadas pelo calor em excesso. As hortas estavam sendo devoradas por gafanhotos, as vinhas estavam sendo devoradas, e as que os gafanhotos não comiam eram queimadas pelo excesso de calor. E Deus diz aqui: contudo não vos converteis a mim, diz o Senhor. E aqui ele está enviando, no versículo 10, a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Aos vossos jovens matei a espada, e aos vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo não vos convertedes a mim. Deus está chamando a nação ao arrependimento. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Mas mesmo Deus intervindo sobre a natureza, mesmo Deus intervindo sobre a agricultura, o povo não se arrepende. E agora Deus tocou sobre os jovens, sobre os filhos. Está dizendo que o arraial, o mau cheiro do arraial, o arraial era um lugar usado para separar pessoas que sofriam de doenças, para isolar, para não contaminar. E aqui está dizendo que o mau cheiro dos vossos arraiais, quer dizer que muitas pessoas, muitos jovens estavam morrendo e os seus corpos se decompondo, podres. E o cheiro era tanto que os vossos narizes das pessoas estavam sentindo o cheiro da podridão dos corpos. Os jovens estavam sendo assassinados através da guerra, da espada, os cavalos sendo levados presos. E Deus disse: contudo não vos converteis a mim. Deus interviu sobre a guerra. Deus mandou pestes do Egito. Deus enviou grande seca. Deus enviou grandes inundações. Deus interferiu na comida, na agricultura, na prosperidade, e o povo não queria ouvir. Deus mandou atos judiciais para arrependimento, mas o povo não queria se arrepender. Subvertivos alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vostes fosse como a tição arrebatada à fogueira. Contudo não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Novamente Deus intervindo para o arrependimento de Israel, mas o povo não queria o arrependimento. Subvertivos no hebraico quer dizer que Deus chacoalhou o povo, chacoalhou Israel, colocou de ponta cabeça para que aquele povo pudesse se arrepender. Um outro sentido que pode ser aplicado aqui seria que o povo, Deus disciplinou, castigou o povo por causa de rebeldia, por rebeldia contra o Deus de Israel. E Deus chacoalhou, Deus disciplinou por causa da rebeldia do povo. E aqui diz ainda que vós fostes como a tição, quer dizer que eles seriam destruídos completamente na sua totalidade, mas Deus tirou aquele pedacinho na fogueira para não ser destruído por completo.
E mesmo assim, contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Podemos entender aqui nesse versículo 12, um versículo dispensacional que aponta para o Messias. Vocês passarão por tudo isso, mas mesmo assim, Deus está dizendo, eu vos prepararei vocês. Eu vos prepararei. E aqui Deus está dizendo no versículo 12 que Ele está preparando Israel para encontrar com Deus através do Messias. Que mesmo diante de todos esses tormentos, mesmo diante de todo esse castigo, toda a disciplina, mesmo diante da nação não querer se arrepender dos seus maus caminhos, Deus está dizendo, por isso assim te farei futuro, farei com que vocês se encontrem com o Messias. Estou te preparando, Israel, para que vocês sejam restaurados, para que vocês se convertam os corações, para que vocês se submetam a Adonai, Elohim, Yeshua HaMashiach. Versículo 13. Porque é Ele quem forma os montes, onipotência, e cria os ventos, e declara o homem qual o seu pensamento. Aqui trata da onisciência, Deus onisciente, que revela ao homem o seu pensamento e faz das manhãs trevas, onipotência, pisa os altos da terra. O Senhor Deus dos exércitos, Elohim Sabaoth, é o seu nome, é o Deus que tem o seu exército de anjos sobre o seu comando. E aqui ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, que tenho em meu poder todos os anjos ao meu dispor. E assim o profeta Amós acaba o capítulo 4, no versículo 13.